Quando falamos aí de um péssimo investimento de Vince McMahon, a gente lembra muito do Otis, galera. Otis aí foi um nome que o Vince McMahon resolveu aí dar investimento, que foi bem chato esse investimento do Otis. Até porque o Otis, ele não tem nada a oferecer em si para um nome ali no qual o Vince McMahon queria dar investimento. Isso porque no ano 2020, Vince McMahon investiu no Otis basicamente ali muito na carreira solo, porque ele tava nas tags ali fazendo tag junto com o Tucker, a tag Heavy Machinery, que diga-se passageiros já tinha muito destaque na tag, segundo o Vince McMahon ali mesmo dava ali, fazia questão de dizer que ele era o mais importante da tag. Depois investiu nele ali na carreira solo, onde deu para o Austin no ano 2020 a maleta do Money in the Bank. E ele basicamente ali mostrou que ele não tem nada ali para ser um nome a ser investido como o Vince McMahon pensava. Até porque Otis, quando estava com a maleta do Money in the Bank, ele transformou ali a maleta numa lancheira. E fora nos segmentos completamente cômicos, onde ele simplesmente rebaixava ali a maleta do Money in the Bank. Tanto que ele nem chegou a fazer cashinho com essa maleta. Foi feito aí um booking para que ele perdesse a maleta para o The Miz. E diga-se passagem, o The Miz, em bem menos tempo que ele ficou com o Mr. Money in the Bank, ele saiu muito melhor do que o próprio Otis com a maleta. Mais adiante, a WWE fez uma heel turn de Otis e hoje ele está fazendo dupla com o Chad Gable. Outro investimento de Vince McMahon foi muito ruim, foi o Mordecai. O Mordecai, não sei se vocês lembram dele, galera, mas ele estava ali mais ou menos naquele período em que o Rey Mysterio estava começando a ter um auge dele na WWE, ou mais ou menos na época em que o John Cena estava ali atuando, ele estava no começo dele de carreira na WWE. Pois bem, o Mordecai foi um nome ali que o Vince McMahon quis investir nele e transformar ele possivelmente no novo Undertaker. Há um cara ali que seria o Undertaker ali, só que um pouco mais sombrio. Ele teria a parte ali do Undertaker na época de Ministry of Darkness, lá da época da Tudo Era. Porém, ocorreu que esse tal personagem do Mordecai deu vários problemas aí por se tratar negócio de religião, e na época eles já estavam muito rígidos com isso, não a WWE em si, mas as igrejas no geral. E graças a esses problemas aí, o Vince McMahon decidiu por mudar esse personagem, acabar com esse personagem, matar logo ele e transformar o cara que fazia o Mordecai em Kevin Thorne, que era um personagem ali que de certa forma era sombrio, mas não tanto quanto o Mordecai. E esse personagem foi completamente ali esquecido. Não podemos deixar de falar também do caso envolvendo o The Great Khali. O Khali, você lembra muito bem dele, galera, que foi aquele cara lá que chegou na WWE, que era um cara bastante assustador pelo tamanho dele, pela expressão facial que ele fazia. E é um cara que ele já começou muito bem ali na WWE. Ele é um cara que começou ali em um dos seus primeiros combates, venceu limpo o Undertaker e até venceu o cinturão de campeão mundial. Porém, a WWE começou a perceber que o grande Khali, ele era um cara muito ruim em ringue. Tanto que hoje muitos fãs de wrestling nomeiam o grande Khali como o pior wrestler da história da WWE, porque era impressionante o quanto que ele era lento em ringue. Basicamente, todos os golpes aí que você podia imaginar, ele tinha uma extrema lentidão para aplicar. E daí a WWE desistiu de dar push para ele, tirou o cinturão dele, e mais adiante, você lembra muito bem que ele acabou virando aí meio que chacota. Ele virou um cara completamente zoeirão, um cara completamente engraçado, onde fazia ali basicamente ali apenas segmentos cômicos. E falando em gigante, a gente tem também aí um outro caso do Giant Gonzalez. Quem lembra do Giant Gonzalez? Foi aquele gigante ali que muitos lembram dele por ter rivalizado com o Undertaker lá no período em que o Undertaker estava começando ali a ter alto destaque com um personagem ali mais adorado pelo público, quando o Undertaker estava ali mais ou menos no início da sua streak em WrestleMania. E daí acontece que o Giant Gonzalez, a WWE teve a ideia de dar um alto destaque para ele, fazendo ele rivalizar com o Undertaker. Porém, nessa mesma rivalidade aí com o Undertaker, eles notaram que o Giant Gonzalez era quase um Great Khali, com a diferença que o Giant Gonzalez ainda tinha ali uma certa agilidade em ringue. Mas ali vocês viam claramente que não daria certo em questão de combates. Tanto que o combate dele com o Undertaker na WrestleMania foi nomeado como um dos piores combates da streak do Undertaker. Tanto que muitos nem lembram desse combate dele. Mas foi basicamente aquele combate no qual ele terminou desqualificação com o Undertaker vencendo pelo fato do Giant Gonzalez ter utilizado um pano com clorofórmio para nocautear o Undertaker. Vladimir Kozlov é um outro nome aí que também não poderia ficar de fora da nossa lista. É um nome aí russo, né, que ele chegou a WWE
até com um personagem legal, porque era um personagem bem russo, um personagem ali de soldado, né, que ele tava lá basicamente para intimidar. E cara, você não entendeu, o push do Vladimir Klozov foi tanto que ele chegou a vencer limpo o Undertaker em pouquíssimo tempo na WWE. Pouquíssimo tempo ali vencendo o Undertaker limpo, tá ligado? Vocês terem uma ideia. Só que aí, e o Undertaker, lembrando que ele tava no auge dele ali, o auge do Undertaker tava ali, tá ligado? Apesar de que o Undertaker quase sempre ele teve bem ali na WWE, mas foi mais ou menos ali no período pós-geração SBT. E daí acontece que o Vladimir Klozov venceu limpo o Undertaker, só que após essa vitória dele, eles notaram ali que ele não era muito ali um cara que ia agregar, sendo altamente investido. E acontece que o Vladimir Klozov, após ter uma rivalidade com o Triple H e ser derrotado pelo Triple H, ele acabou meio que sendo enterrado, porque o Vladimir Klozov, depois disso, não teve mais nenhum destaque na WWE, tanto que muitos de vocês não sei se lembram que ele, mais adiante, fez dupla com o Santino Marella. Daí vocês já sabem que ele virou chacota, né? Só fez segmentos completamente cômicos ali, junto com o Santino Marella, até que ele foi demitido mais adiante pela WWE. Também temos aqui na lista o Mason Ryan. Quem lembra aí do Mason Ryan? Eu acho que quem mais ou menos ali estava no começo da geração Esporte Interativo deve lembrar ali do Mason Ryan. Ele é aquele membro todo fortão lá que fazia parte do Nexus. Ele era um nome ali que muitos promoviam ele, principalmente Vince McMahon, como o novo Batista. Só que aí o Mason Ryan, muitos notaram com o passar do tempo que, apesar de deixar ele super over, um cara ali completamente dominante, que raríssimas vezes sofreu derrotas, viram ali que em questão de arsenal de golpes, ele não ia oferecer muito, não ia um cara ser muito ali de progresso. Mais adiante transformar ele em jobber, fazendo ele perder para diversos nomes, até que ele foi demitido ali pela WWE. Só que ali inicialmente ele foi um cara que ele seria bastante dominante ali, principalmente no Nexus, na nova geração do Nexus, quando o CM Punk estava como líder da stable. Só que após verem ali que ele não ia oferecer muito em questão de ringue, acabaram deixando o posto dele e mais adiante o demitiram. Um outro nome aí que Vince McMahon queria muito dar push, mas não deu certo ali, foi o Nathan Jones, galera. Quem lembra de Nathan Jones? Mais ou menos daquela época lá em que o John Cena estava com o personagem ali de heel, de Doctor of Thugonomics. Foi mais ou menos a época lá que ele atuou na WWE. Mas foi impressionante ali o quanto que o Vince McMahon quis investir nele, porque inicialmente quis colocar ele como um cara dominante, que ia bater em quase todo mundo, que ia bater de frente com nomes de relevância. Daí não deu muito certo. Mais adiante, o Vince McMahon colocou ele para babyface, fazendo ali ele fazer umas certas parcerias com nomes como, por exemplo, o próprio John Cena e o Undertaker. Só que aí, adivinha, não deu muito certo. E daí a WWE simplesmente, ou falando em específico, o Vince McMahon desistiu de dar push para ele e ele acabou ficando esquecido. Tanto que eu acho que pouquíssimos aqui do canal devem lembrar dele. Eu acho que alguns devem estar lembrando dele, mais aí porque eu citei ele nesse vídeo. Mas Nathan Jones foi um nome ali que eles queriam dar push para ele, mas viram ali que ele não seria muito aproveitado ali em questão de ringue. Temos aqui também na lista o caso do Mabel. Quem lembra aí do Mabel, galera? O Mabel, eu acho que você deve lembrar dele, mas foi um cara ali que ele é mais ou menos da época que o Hulk Hogan tava lá na WWE, ou a época ali do Macho Man e Randy Savage, mas a época de ouro ali da WWE no geral. O Mabel, no caso, foi um nome aí que o Vince McMahon teve assim uma ideia de investir nele, com um personagem ali inicialmente mais zoeirão, porém não deu certo. Tanto que vocês lembram dele que ele teve diversos personagens na WWE. Inicialmente ele teve o personagem de Mabel, mais adiante ele foi o King Mabel, porque ele ganhou ali o King of the Ring, tanto que esse aí foi mais ou menos o começo aí do push que o Vince McMahon queria dar pra ele, mas não deu certo. Daí mais adiante, quando a WWE entrou na Tudo Era, ele deu para ele ali o personagem de Viscera, que era um personagem um pouco mais sombrio, que ele adquiriu após virar membro ali da stable do Undertaker. Só que aí também não deu certo e mais adiante, chegando aí na geração SBT, ele recebeu o personagem de Big Daddy V, que também não deu certo, né? Então esse foi um cara aí, eu acho que dos daqui da lista, foi o que o Vince McMahon insistivamente tentou investir nele, trocando várias vezes o personagem dele, mas não deu nada certo, nenhum desses três, e acabou que ele acabou sendo demitido aí da WWE mais adiante. E para fechar a lista principal, que eu vou fazer algumas menções honrosas, eu vou colocar aqui o Jinder Mahal.
Jinder Mahal foi um nome aí que o Vince McMahon quis investir, mais ou menos aí depois dele ser draftado para o SmackDown. Você lembra muito bem que no ano 2017, quando ele foi ali para o SmackDown, Jinder Mahal, ele venceu lá o cinturão de campeão mundial da WWE de ninguém mais, ninguém menos do que o Randy Orton, lá no pay-per-view do Backlash. Ele tem um reinado relativamente longo pelo cinturão, e daí mais adiante ele venceu o cinturão de campeão americano na WrestleMania, diga-se passagem. Só que aí ele ficou pouquíssimo tempo com esse cinturão, perdendo lá para o Jeff Hardy. E mais adiante ele voltou para a estaca que ele estava anteriormente, porque, como a maioria de vocês deve saber, quando ele teve lá o push para ganhar o Mundial e mais adiante o americano, Jinder Mahal era completamente jovem, fez parte do 3MB, e daí depois de perder ali o americano, ele voltou para essa mesma estaca que ele estava. Vez por outra ele circula ali em torno de alguns títulos para disputar, mas ele quase sempre aí acaba perdendo no final. O Jinder Mahal na realidade foi mais um investimento aí que o Vince McMahon quis dar. Não é nem porque em si ele confiava nele, mas porque a WWE tem uma grande parceria financeira com a Índia. Então, pelo fato do personagem do Jinder Mahal assim ser indiano, apesar do Jinder Mahal em si não ser indiano, né? Porque pra quem não sabe, o Jinder Mahal, ele nacionalmente ele é canadense, mas o personagem é indiano. A WWE que dá esse push aí pra ele, no caso o Vince McMahon, né, em específico, que dá esse push aí pro personagem dele, já que é um personagem indiano, para poder aí dar uma facilitada aí nos investimentos, na parceria aí da WWE com a Índia, para dar uma recompensada, podemos dizer assim, já que a Índia tem uma grande parceria financeira com a WWE. Trazendo algumas menções honrosas, eu vou trazer aí o recente caso do Omos. Omos aí, que é um nome que a WWE não sei o que é que viram nele, mas estão querendo investir nele. Porém, Omos é um cara ali que basicamente só tem tamanho. Eu acredito que foi esse o parâmetro aí que usaram ali, o Vince McMahon no caso utilizou para investir nele, porque o cara assim não tem muito o que ele acrescentar, ele não tem muito carisma, a ringue dele é bem fraca, muitos até compararam ele com um grande Khali. Eu particularmente falo que ele é o grande Khali 2.0, porque apesar ali dele ser ali um cara grande e lento, ele não chega a ser lento igual o grande Khali. Mas é um investimento aí que recentemente vocês viram que o Omos ele chegou a vencer o ex-campeão mundial da WWE, Bob Lashley. Apesar de que foi com roubo, mas ele ganhou do Bob Lashley. Então assim, é um cara aí que estão dando investimento, mas na minha opinião não vai muito pra frente e já tá sendo um investimento muito errado de Vince McMahon. Se a gente voltar mais um pouquinho, vai lembrar ali, lá na época da Tudo Era, do investimento de Vince McMahon no Teste. Teste aí foi um cara que o Vince McMahon quis investir. Ele ganhou, se não me falha a memória, o cinturão de campeão intercontinental, entre outros cinturões ali do midcard. Se não me engano, ele já foi até campeão de duplas algumas vezes, teve um certo destaque. Mas assim, ele acabou sendo investimento errado de Vince McMahon. E nesse caso, eu tenho que dizer pra vocês que não foi nem culpa em si do Vince, que o Vince ali queria investir nele, mas acontece que ele era ruim, ou coisa do tipo. Ele não era ruim, ele era até talentoso em ringue. Mas o problema é que Teste, ele teve um alto envolvimento com drogas. Isso que resultou do Vince McMahon acabar cortando ali o push dele. Tanto que mais adiante ele usou tantas drogas que ele acabou sendo demitido da WWE e mais adiante acabou falecendo por uma overdose. Também aqui na Menções Honrosas temos aqui o caso do Chris Masters. Quem lembra de Chris Masters? Ele que tinha a alcunha ali de ser o homem das mãos, não sei se era as mãos ou era braços poderosos. Mas enfim, ele aplicava lá o seu golpe com o nome de Master Lock, que era um golpe ali que ele fazia vários wrestlers ou darem tap out ou desmaiarem. Porém, esse investimento acabou dando errado porque o Chris Masters não tinha assim, um moveset muito vasto ali para ser altamente investido. Tanto que mais adiante essa alcunha dele aí de ter as mãos poderosas, de poder fazer qualquer wrestler, dar tap out ou desmaiar, acabou sendo destruído por ninguém mais, ninguém menos do que John Cena, que várias vezes quebrou aí essa submissão dele, e o próprio Bob Lashley também. E para fechar aqui a menções honrosas, eu vou trazer o caso do Lord Tensai, ou Albert, ou A-Train. Esse cara tem vários nomes da WWE, mas enfim, eu estou falando dele aqui basicamente ali com o personagem de Lord Tensai, porque esse foi o personagem que ele adquiriu depois de ele vir lá do Japão,
retornando à WWE depois de um longo tempo fora, já que ele tava na WWE mais ou menos desde a época da Attitude Era, ficou um longo tempo fora e depois voltou com o personagem de Lord Tensei. E esse personagem de Lord Tensei, alguns de vocês devem lembrar porque ele fez parte lá da geração esporte interativo, mas foi um cara ali que o Vince McMahon quis dar um push, tanto que fez ele inclusive vencer o campeão mundial da WWE, CM Punk, que estava lá com um reinado longo e teve um dos grandes reinados ali dos últimos tempos, mas o Lord Tensei venceu ele ali no combate e quiseram dar esse tipo de push pra ele, tanto que até fizeram ele, além de bater o campeão mundial, também venceu o próprio John Cena em um combate. John Cena, que naquela época ali também estava muito bem na WWE, só que aí acabaram desistindo de dar esse push pra ele. O cara acabou virando jobber e mais adiante virou chacota, fazendo tag ali com o Brodus Clay. Mais adiante tiraram ele de ação dos rings, onde ele acabou tendo ali o nome de Matt Bloom, que basicamente ele fica aí na posição de treinador e também um nome aí que fica de olho em talentos de outras empresas. Ah, galera, quando eu tava acreditando no vídeo, lembrei de um outro caso, que foi o caso também do Daivari, que foi um outro investimento aí que a WWE quis dar, em específico o Vince McMahon, porque era um personagem assim, tipo de um terrorista, um cara ali, bem ali que mexia com o negócio de terrorismo, né? Só que isso também gerou muitos problemas lá na época com o público da WWE e também com as pastas terroristas, né? Aí a WWE decidiu aí cortar esse personagem e simplesmente colocar esse personagem no esquecimento. Mas antes desse personagem ser cortado, ele tava aí sendo bucado para ser um cara para vencer de Undertaker. Vocês terem uma ideia, ele tava rivalizando com Undertaker. Aí vocês já tiram o quanto que o push dele ia ser bem alto. Mas infelizmente esses problemas aí acabaram causando aí a WWE de cortar esse personagem.